Paz do Senhor, nesse vídeo eu gostaria de contar que sou milagre nas mãos do Senhor. Depois eu irei ler uma palavra que vocês possam se edificar mais na palavra de Deus. No dia 17 de fevereiro de 2013, sofri um acidente de moto, fui levado para o HGE, passei 3 meses em coma, os médicos não me deram esperança de vida e nesses meses que se passaram, existia uma corrente de igreja que estava orando a meu favor. Os meus familiares estavam orando, todos estavam clamando e pedindo ao Senhor para que Deus pudesse mudar a situação. Tem coisas que na nossa vida parecem fáceis, outras são impossíveis. As causas possíveis, Deus diz ao homem, faça. Mas as impossíveis, Deus diz, faça, ore, clame, suplique, porque eu vou realizar o meu querer. E no meu tempo vou te abençoar. Deus tem um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Se ainda não chegou o tempo de cantar, espere, aguarde, porque em breve Deus vai te abençoar de forma grandíssima. Deus é o Deus que trabalhou de uma forma extraordinária. Depois de 3 meses em coma, saí, peguei ainda 2 bactérias resistentes no HGE, mas Deus me deu vitória. E chegaram para minha mãe e disseram, prepare um quarto isolado, porque ele vai sair provavelmente se alimentando por sonda. E Deus não permitiu, minha mãe chorou, clamou abundantemente, Deus não permitiu se alimentar por sonda, mas a minha mãe me dava alimentação e eu aos poucos fui aprendendo tudo novamente, tudo foi passo a passo. Deus foi me exaltando e abençoando a minha vida. Até tive que aprender na APA a falar novamente, porque eu falava com bastante dificuldades. Mas Deus estava no controle, trabalhando. Eu tinha escárie, não podia fazer fisioterapia. E minha mãe colocou na fisioterapia, que depois que sarou a escárie, fui para a Caixa Beneficente, Dr. Paulo, que me indicou para o Dr. Jean do Sesmac, juntamente com a minha prima Jéssica. Eles me indicaram para o Sesmac, foi uma bênção. Lá eu aprendi muitas coisas. Andei primeiro na área interna, depois fui para a área externa. Na área interna do Sesmac, eu andei por todo o percurso, subi a rampa, desci a rampa e o Dr. Jean sempre dizia, tome cuidado com ele, outra queda é outro traumatismo. Então vá um na frente e outro atrás, e um estagiário na frente e outro atrás, sempre me observando, me orientando. Deus me abençoou de uma maneira grandiosa. E logo no primeiro momento eu não conseguia andar e era fazendo movimento com as pernas, mexendo os braços para tentar modificar os braços que estavam atrofiados. A atrofia conseguiu estirar um pouco um braço e o outro não conseguiu, não, porque estava atrofiado. Mas graças a Deus por tudo que eu estou aqui vivo, contando vitória, grato a Deus por mais uma bênção que o Senhor me concedeu à minha vida, por sempre ter minha família ao meu lado, que me ajudou, que me apoiou bastante. Nesse percurso, o Dr. Jean, depois de 2 anos, disse à minha mãe, é bom conciliar ele na hidroterapia junto com a fisioterapia. E a minha mãe colocou eu na hidros
E foi muito bom lá na Hidros, na água, andando normalmente. E aprendi muitas coisas. Deus foi me abençoando de forma extraordinária. Com tudo que Deus fez, no meu caso, foi traumatismo craniano difuso fechado. Difuso aberto, dá para você lembrar algumas coisas. Difuso fechado, de repente você fica com problema na memória, em alguma parte, mas Deus não permitiu nenhum problema em minha vida, mas me abençoou grandissimamente. Deus é aquele que faz tudo para a sua glória. Louve a Deus, glorifique a Deus. Está fácil, glorifique. Está difícil, glorifique ainda mais. Está muito difícil, glorifique ainda mais. Porque se você entregar a Deus e Deus for resolver, se preocupe não. Nada foge das mãos do Senhor. Tudo que entregamos a Deus, o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículo 27, que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deus é maior, maior que o teu problema, maior que o teu dilema, maior que a tua adversidade está Deus. Deus não está atrás, Deus está na tua frente, te acompanhando. Os anjos querem te guardar por tudo que vier contra a tua vida, porque a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor dos que o temem e os livra. Deus é aquele que tem livramento. Deus emana a bênção de forma grandiosa. Deus é o Emanuel, Deus conosco. O Senhor está com a tua vida. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e as hastes da sua lança eram como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele e o escudeiro. Então os filisteus estavam em uma guerra contra os filhos de Israel, segundo 1 Samuel, capítulo 17, que estávamos lendo. E uns estavam além do Jordão e outros estavam aquém do Jordão. E nesse enfrentamento aparece Golias de Gate. Ele era um homem de 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo
é a altura de 3 metros de altura. Então imagine o tamanho do gigante, assustava quem olhava para ele, porque ele tinha couraça de ferro, escudo de bronze. Ele tinha todos os armamentos equipados para ir para a batalha. Mas quando ele clamava por alguém para que pudesse ir com ele à luta, ninguém se prontificava. Todos olhavam, corriam e não tinham como vencer a guerra. Um certo dia, antes dessa batalha, Deus mandou Samuel ir para a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, o belemita, passaram seus filhos. O primeiro foi Eliabe. Eliabe forte. Samuel olhou logo pela aparência. Quando Samuel olhou pela aparência, o Senhor disse: Samuel, Samuel, não atente para a aparência. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, o Senhor, contemplo o coração. Deus não estava querendo escolher pessoas que tivessem fortes, preparadas com a preparação humana, mas que fosse dependente de Deus, que estivesse aonde estivesse, mas que o Senhor fosse o centro da sua vida. E passou outro filho, por nome Abinadab. E o Senhor disse: certamente também esse não está perante mim. E passou Samar, e ele disse também: esse não, e quem está? E passaram todos os filhos. Quando passaram todos os filhos, ele viu que em todos não era o que Deus tinha designado, e ele disse: e agora? Quem é que tem? Aí disseram: ainda falta o menor. Está apacentando as ovelhas. O trabalho que ninguém queria fazer, longe da visão humana. Lá no campo causticante, no sol causticante, no campo, estava Davi apacentando as ovelhas, tratando as ovelhas do seu pai Jessé. Se você está fazendo algo que ninguém vê, que ninguém observa, se preocupa não. Se o teu Deus está te contemplando, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, te conhece e no tempo certo vai te abençoar. É nos cantos mais improváveis, é nos lugares mais difíceis de se estar que Deus quer chamar homens e mulheres para a sua seara. Deus conta com homens e mulheres desbravadores. De um menino dócil, indefeso, Davi venceu um terrível e temível gigante. E Samuel disse: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos até que ele venha. Samuel não disse: deixa de chamá-lo, disse: manda chamá-lo. Mas tem uma coisa, todos vão ficar em pé, vão ficar esperando ele vir para que a unção seja derramada sobre ele. Quando Davi vem, a unção é derramada sobre Davi. E no tempo certo, o mesmo Davi que foi ungido, o pai mandou ele deixar as ovelhas de lado e ir lá para o campo onde estavam os irmãos. E quando ele chegou lá, estava um terrível e temível gigante. Ele não teve medo. Ele disse que enfrentaria aquele gigante. Davi disse que não enfrentaria no seu nome, mas enfrentaria no nome do Senhor dos Exércitos, porque o Deus dos Exércitos,
está com ele. E esteve com ele. Lindo é que Deus tem exércitos na terra, os homens, tem exércitos no céu, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Então o exército de Deus é imenso, o exército de Deus é grandioso. Davi não estava falando que iria enfrentar o gigante em um Deus pequeno, em um Deus minúsculo, mas em um Deus onipotente, que todo poder estava sobre ele. Davi tinha armamento? Tinha, mas quem olhava para ele dizia: isso aí não é armamento. Isso aí você está me tratando como um cão. Segundo um comentarista vai dizer que ele estava tratando Golias como um cão, olhando para o que Davi tinha. Davi tinha 5 seixos que ele foi buscar no ribeiro. Deus quer que você vá buscar seixos no ribeiro. O que é isso? Vá buscar oração. Quando você descer, você está orando. Quando você descer e apanhar o seixo, Deus vai te abençoar. Quando você descer na oração, Deus tem presentes inesgotáveis para te entregar. Deus é aquele que enche homens e mulheres de poder para a batalha. Davi diz: tu vens a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha 5 seixos, mas ele pegou um. Girou e acertou na testa do gigante. Ele poderia ter acertado no braço, poderia ter acertado e não ter sido um acerto logo na testa. Mas, pelo tamanho de Davi, pela força de Davi, ele não poderia derrubar um gigante tão forte, com tanta proteção, escudado, experiente em guerra. Davi não entendia da guerra humana, mas entendia da guerra espiritual. Ele sabia que o inimigo tentava de todas as formas destruir os planos de Deus. Assim, na atualidade, o inimigo tenta de todas as formas destruir os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Mas saiba, quem está na direção do nosso viver não é o homem, não é a mão humana, é a mão do Deus Todo-Poderoso que está guiando a minha vida e a sua vida. Uma certa vez, o salmista Davi disse: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmo de número 139. Perceba que Davi, ele quando escreveu os salmos, ele sabia que ninguém foge, ninguém escapa do chamado de Deus. A quem o Senhor chama, Deus capacita. A quem Deus capacita, Deus unge. A quem Deus unge, Deus envia. E a quem Deus envia, Deus cuida. Se preocupa não. Por que tanta preocupação se Deus quer cuidar de você? A guerra está travada, a batalha está difícil. Deus vai te apresentar os armamentos que Deus tem. Davi não comprou armamento porque só entendia das coisas de pastor, mas ele utilizou o que tinha, as armas pastorais, para que pudesse ir de encontro a um gigante. Era como se fosse uma batalha que estava totalmente perdida.
não tinha armamento, não tinha força, mas Deus foi aquele que conduziu Davi. A palavra Davi significa amado. E ele pegou o seu alforje. Quando ele lançou na testa do gigante, e o gigante caiu. O impacto do poder de Deus foi sobrenatural. É Deus quem vai realizar algo por você. Tudo parece perdido, tudo parece inacabado. Você não irá vencer? Coitadinho de quem disse que você não iria vencer. É Deus quem vai pelejar pelas suas lutas. Se o gigante é alto, tem 6 côvados e 1 palmo, como o gigante Golias, não te preocupa. Se o gigante tem uma altura ainda mais imensa, não se preocupa. Não me importa o tamanho do gigante. O que importa é a sua confiança no seu Deus. Se estás apacentando as ovelhas, confia. Se está em casa, confia. Se está no trabalho, confia. Se está na faculdade, confia. Aonde você for, confia que Deus é o Deus que faz todas as coisas. Se a dificuldade vem de um lado ou de outro, não te preocupes. Deus tem o poder para fazer grandes coisas. Deus pode realizar o impossível em sua vida. Alabando que eu faço replesia. Telebecamanakaso te replefa. Telebeheio for que mincho nehaiase. Disseram para Davi, com esse gigante você não pode lutar. Você é um menino inexperiente. Ele guerreia desde tempos remotos, distantes. Ele guerreia há muito tempo. Mas Davi confiou em Deus. Nessa manhã, Deus quer saber onde é que está a tua confiança. Em quem você depositou a sua confiança. Se você depositou a sua confiança nos homens, não confie nos homens, porque tem homens traiçoeiros. Eles podem te desanimar. Mas se a tua confiança está em Deus, aquilo que Deus mandar que você confie, se Ele disser, confie em homens que estão debaixo da minha posição, você vai confiar, Deus vai lhe direcionar e você vai bem. Tudo que o Senhor te mostrar, Deus vai mostrar que é contigo, que não te desamparou, que não te rejeitou, mas que não esquece das promessas fidedignas em tua vida. As promessas de Deus são dignas de fidelidade. Passa uma geração, vem outra geração, passa, de geração em geração o Senhor permanece o mesmo. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Se o teu ontem foi de fracasso, derrota, se preocupa não, Deus está contigo. Ele tem promessas para trabalhar no hoje dos seus servos. Se hoje está parecendo que está difícil, Deus prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. E se no teu eterno, se Deus, no teu futuro, no teu porvir, tu pensares que Deus não vai fazer nada, pensa assim, não, Deus pode tudo.
O teu porvir, o teu futuro pertence a Deus. Deus, ele tem dois tempos, o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos, Deus permitiu ser cronometrado pelo homem, mas o tempo Kairos não, esse é o tempo de Deus. Esse tempo não está limitado a minutos, a segundo, a milésimo de segundo. Deus não se limita a tempo do homem nenhum. Quando ele quer agir, ele age. Se as circunstâncias parecem desfavoráveis, aí é que Deus se apresenta com poder e autoridade, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Deus trabalha na sua vida de uma forma extraordinária. Abrace o teu Deus. Abrace o querido teu Deus. Tudo aquilo que o Senhor falou ao teu respeito, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Davi era amado, mas ele não era amado por qualquer coisa. Ele era amado porque fazia a vontade do Pai, a vontade do Pai Jessé e a vontade de Deus. Pois quem obedece, quem honra pai e mãe, é abençoado. E Davi era abençoado porque honrava pai e mãe, e em primeiro lugar estava o nosso Deus, que fez os céus e a terra. Ele honrava o nosso Deus. Eu imagino Davi pensando, depois da luta com o gigante: realmente eu não poderia vencer esse gigante, mas diante dos meus olhos eu sempre soube de um Deus que atuava, pois eu lembro quando estava apacentando o leão e o urso. Ele vai até dizer isso, que quando estava apacentando o leão e o urso, vieram tragar, mas Davi não deixou, Davi venceu. Assim como Davi venceu as batalhas, Deus quer que você vença a sua batalha. Se a sua batalha é física, não te preocupes. A tua luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades. Então, se a tua batalha é física, só faz orar por essa pessoa para Deus perdoar, mudar o seu estado, não ficar com ira, com inveja, com raiva, com rancor de você. Perdoe ela, perdoe ele, faça o diferencial. A nossa batalha é contra o inimigo. É o inimigo que coloca na mente das pessoas os frutos da carne, a ira, a inveja, a contenda, as obras horrendas do mal. Mas Deus quer colocar em seu coração a cada dia longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, gozo, que é alegria. Deus quer alegrar o teu viver de uma forma extraordinária. Não importa o que venham contra você, se o seu interior está depositado para o querer de Deus, Deus vai te abençoar mais e mais. Deus é aquele que faz grandes coisas. Deus tem algo a fazer na sua vida. A Bíblia diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. A Bíblia não diz alguém, mas diz que ninguém poderá escapar das mãos de Deus. O gigante que estava afrontando o povo de Israel podia vencer ninguém.
Ele não tinha condição de vencer. Era mais um incluído que não poderia vencer, porque era Deus que estava na frente do seu povo. É Deus que está na frente do seu povo. É Deus que está na tua frente. É Deus quem te guia. É Deus quem te orienta, te sustenta. Não se preocupe com nada. Apenas adore, bendiga, exalte, glorifique, enalteça, reverencie, transporte do azeite divinal. O Espírito Santo quer jorrar o azeite sobre a tua vida. Feche teus olhos. Soberano eterno Pai, existem guerras, Pai, que são guerras físicas. Essas não temos, porque não temos que lutar contra carne e sangue, como a tua palavra diz. Mas existe, Pai, a guerra interna, interior, a guerra na alma. O Senhor sabe que às vezes o pensamento, a vontade humana se distancia do teu querer, quer derrubar, quer levar as vidas ao fracasso, à ruína, à miséria, mas o Senhor é o mesmo Deus que está na frente da batalha, ajudando, fortalecendo, guiando. Enche, Pai, cada vida com o teu azeite, que o teu Espírito possa fortalecer cada vida, cada alma, para que possa estar no centro da tua vontade. Deus, não queremos a vontade dos homens, não queremos a nossa vontade, mas queremos olhar para os céus, queremos olhar para o alto, porque de ti, Senhor, é que vem o nosso socorro. Precisamos, Senhor, da tua providência, necessitamos das tuas mãos, necessitamos o teu poder. É a tua presença que é manifesta em cada vida. Continua abençoando de forma tal para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus.